Olá pessoal, voltando aos Tavares, falando das preciosidades da música cristã contemporânea. E olha o que eu trouxe hoje para vocês aqui, essa raridade fonográfica, que é o vinil do disco Não Há Barreiras, do cantor Álvaro Tito, gravado em 1986. É tão raridade que está emoldurado, como vocês podem ver. Esse disco que foi um marco na música gospel brasileira, com o Álvaro Tito quebrando vários paradigmas, numa época em que muita coisa na música evangélica não era aceitável em termos de música religiosa. E até o título do disco, como foi uma quebra de paradigmas, ele vai bem nessa linha de raciocínio, uma vez que o título é Não Há Barreiras. Isso também foi um indicativo de que esses paradigmas estariam sendo quebrados com a gravação desse disco do Álvaro Tito. Como eu já falei em outras oportunidades, o primeiro disco que ele vem na capa sorrindo, é o terceiro disco de carreira. Os dois anteriores ele veio com a fisionomia séria, sem esboçar um sorriso, mas nesse aqui ele está realmente passando uma mensagem de alegria, de regozijo, muito em função, logicamente, do lançamento desse disco Não Há Barreiras, e por uma gravadora multinacional, popular, a gravadora Polygram, holandesa na época, e até mesmo na produção com alguns percalços que surgiram durante a gravação, até mesmo com a presidência da gravadora, que não professava religião protestante, e era um produtor holandês que visava mesmo o lucro da empresa, do empreendimento, e, como já dito aí anteriormente, não achou interessante que o nome do disco fosse Não Há Barreiras, simplesmente porque o título da música tem um advérbio de negação. E isso, segundo a ótica dele, não era uma coisa interessante para as vendas. Mas já se tinha resolvido, o Álvaro já tinha resolvido que a ideia dele já estava sacramentada em ser o título do disco Não Há Barreiras. Eu vou fazer um movimento aqui para mostrar o verso, um disco, essa moldura, uma moldura especial, não é muito leve, mas eu vou aqui fazer esse movimento com vocês, com o meu braço para virar o disco, fazendo um barulho, para colocá-lo aqui na condição da gente olhar. Olha lá, o verso do disco. Vocês veem que há uma marcação, das bordas do vinil, do LP. Você vê uma esfera tanto na capa como aqui na contracapa, a circunferência do disco, notadamente pelo material, do papelão, material gráfico, que ele não tinha essa resistência para impedir que ficassem ali marcados como os sulcos do vinil. Tem a marcação da divisão das músicas. Aqui ficava essa borda, essa circunferência do vinil, devido ao material do fotolito. Isso acontecia com muitos discos, se fosse de cantores brasileiros, internacionais, cantores famosos. Vários LPs traziam essa marca, do vinil, porque o material do acetato forçava sobre o papelão e ficava aí essa marca. Mas vamos lá, vamos ver as músicas. Aqui, vou aproximar, vocês estão vendo aqui, que a Polygram, ela começou nos discos colocando Polygram. Depois, por exemplo, no disco de José de Paula, que também foi lá pela Polygram, ela mudou ele começou com Barclay, e depois eles decidiram colocar o selo evangélico com a figura do peixinho ali, que representa o cristianismo, ali no canto superior à direita, e passaram a colocar evangélico. Está ali série evangélica especial, e o disco saiu em vinil e em cassete. Está o desenhozinho do cassete ali embaixo, saiu um disco em estéreo.
As músicas que muitos de vocês já conhecem profundamente vinham lá de Um Vencedor, do Álvaro Tito, uma música bastante movimentada e ali é construída com bastante influência de Part-Time Lover, do Steve Wonder, a música Vencedor, que era a música que o diretor holandês da Polygram queria que puxasse o disco, era a música Vencedor. Aí tem Tudo Será Paz, que é uma valsa moderna do Álvaro Tito, em tom menor. Tem A Caminhada, que é a do Jorge Severiano, o pai do Álvaro Tito. Pelo Sangue de Jesus, que é um hit bastante conhecido, também do Álvaro. Aí nós vamos falar do B. A primeira não há barreiras, de Elvis Tavares. A segunda, Fica Jesus, de Olindina Ramos, a mamãe do Álvaro Tito. A terceira, Cuida de Mim, Manuel é seu filho, que é o seu primo. Aí vem o Tito mais uma vez ali com a sua canção Mais Uma Vez. E É Só Jesus a Solução, que é outra música, um funk bastante mergulhado no estilo do Steve Wonder, uma coisa sensacional de se ouvir, ressaltando que o disco, além da produção musical e dos arranjos do próprio Álvaro Tito, ele também tocou aqui a bateria nesse disco, tá bom? A gente desce para a ficha técnica, produção ao seu D'Amico Alves, que foi um produtor, primeiro produtor evangélico que foi trabalhar nas gravadoras multinacionais nos anos 80. Aí vem lá a regimentação, o estúdio Guidon, ali em São Paulo, onde também o grupo Logos fez muitos trabalhos fonográficos no estúdio Guidon. Aí vem os técnicos, Edielson Aureliano, Pepeu, auxiliares, mixagem do Pepeu, do Alceu D'Amico do próprio Álvaro, aqui os arranjos de direção do Álvaro, e vem os músicos participantes, né? Tanto os músicos quanto os vocais. Tá ali Álvaro, bateria e percussão também, o Álvaro tocou, João Santo Antônio, teclados e por aí vai. Palhinha, o Edielson fez ali guitarra solo, violão, 12 cordas, François de Lima, trombone, o Naor, o trompete, o Gelson falecido tocou flauta, a Mara Granado, os violinos, ela que reside nos Estados Unidos. Aí vem Israel, Ebenezer, Esdras, é o pessoal das cordas, Érico, Silvio, Luiz, Santos. Os back vocal, formado pela Raquel, Norma e Jairlene Bezerra. Aí o Vira Ramos, saiu aqui uma incorreçãozinha na grafia do nome dela, saiu Elvira Ramos, que é a irmã do Álvaro Tito, que gravou Riqueza, fazendo com ele um dueto de muito sucesso. O José Severiano, que é primo do Álvaro, e o próprio Álvaro, supervisando ele, Oliveira, coordenação de produção, Sérgio, Jacques, e eu vi aqui a marca do disco, da gravadora, Polygram Discos, uma marca da música cristã contemporânea, como eu disse. Esse disco não há barreiras, que aqui está, como eu disse, emoldurado, né? De forma bastante especial. E vamos voltar a fazer aquela força muscular mais uma vez, para mudar, fazer o barulhinho e mudar aqui uma coisa bem rústica, né? E colocar de frente de novo aqui o disco Não Há Barreiras, o famoso disco Não Há Barreiras, em vinil. Esse disco, curiosamente, ele não viu a sua transformação em CD, não foi um remasterizado para o Compact Disc, por uma decisão que a gente não entende por quê, né, da gravadora não ter feito a transposição, né, remasterizado o material em vinil para o CD. Não houve. Ele apenas foi reproduzido em CD na série Grandes Momentos, que foi da gravadora Warner Music, que sim, aí a Warner fez essa remasterização para lançar numa coletânea do Álvaro Tito, Grandes Momentos, que tem tanto Não Há Barreiras quanto o Pelo Sangue de Jesus, que foram as duas músicas que saltaram aqui do suco dos vinis para alcançar toda uma plateia de admiradores dessas duas músicas. Outra curiosidade, você olhando aqui o nome Álvaro Tito, eu relembro bem quando as ideias para a capa estavam sendo concebidas, e eu estava com o Álvaro Tito numa loja, e nós vimos um disco do Agnaldo Timóteo chamado Tua Presença, pela gravadora 3M, e o título disso, Tua Presença, estava escrito em neon.
Vocês podem ver aqui que esse aqui está em neon e em itálico, né? Álvaro Tito. E o nome em uma cor mais carmim, né? Mais alaranjada, enfim, para dar aqui um ressalto e chamar a atenção, né? Não há barreiras. Um disco histórico, já tem diversas regravações dessa música. Essa música eu compus, como eu disse, em 1985, quer dizer, eu não tinha dito ainda. Eu compus em 1985 e o Álvaro Tito gravou em 1986. Este sim, um marco da música cristã contemporânea, e que numa eleição feita por um site brasileiro, dos 100 melhores discos da música cristã contemporânea, esse disco, Não Há Barreiras, ocupou a 11ª posição. Realmente uma posição bastante considerável em se tratando de um lançamento histórico da música cristã contemporânea. Entre os 100, ele alcançou a 11ª posição. Tá? Então está para a gente lembrar dessa forma sui generis, colocada aqui na moldura, o LP Não Há Barreiras, do cantor Álvaro Tito. Essa é a minha lembrança para vocês hoje. Um abraço a todos.